Oi, Lili, um prazer ter você aqui de novo. Hoje para a gente conversar sobre um Olá, novo assunto, né? pois é, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pedagogia sistêmica, né? Que é uma nova abordagem aí que a gente pode inserir também na área da educação, né? Uhum. Porque na realidade a abordagem sistêmica ela já está, né? Ela já se aplica em diferentes áreas, né? Como psicologia, saúde, educação, direito. E como é que a gente pode aplicar isso na pedagogia, na educação, né? Uhum. Baseada exatamente dentro das leis sistêmicas, que a gente já conversou outro dia, mas é sempre bom a gente relembrar, né? Então, assim, a gente sabe que nós estamos inseridos num sistema, né? Todos nós fazemos parte de um sistema. E o que é um sistema na realidade, né? O sistema ele é um conjunto de elementos concretos ou abstratos, né? Que se interagem, né? E estão todos interligados, né? De uma forma organizada. E a gente já sabe que a família é um sistema e que ela é um sistema vivo e que sempre sofre influência externa. Eu sei que eu sempre repito isso no começo dos meus vídeos, mas eu acho importante a gente deixar isso bem claro, Uhum. porque se nós por algum minuto esquecermos que tudo está interligado, nós estamos quebrando esse sistema, essa ordem, né? E toda esse conjunto de elementos, né? E aí a pedagogia sistêmica veio exatamente com esse propósito, né? De não excluir nada nem ninguém. Né? Então, quando eu trago essa abordagem aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, é exatamente para a gente olhar tanto para o aluno como para o professor, porque ainda mais agora, né? Sem as aulas, com as aulas online, o emocional está muito mexido, né? Você tem tido também uma experiência assim, né? E é o De emocional não casos só que. do professor, do aluno, da família, porque envolve todos, né? A Exato. escola é uma nova Uhum, estrutura, né? exatamente. Então, assim, o propósito do vídeo é exatamente isso, né? Trazer essa abordagem para que a gente possa auxiliar a todo mundo passar por isso de uma forma mais amena, mas depois que tudo isso passar, continuar aplicando. Por quê? Porque você vai perceber que tudo fica muito mais leve. Né? Então, quando eu falo isso por experiência própria mesmo, né? Eu sou professora, trabalhei muitos anos na área da educação, e utilizo a pedagogia sistêmica, tive resultados, então, assim, eu trago realmente a experiência, né? E como a gente sempre fala dentro da sistêmica, experimente. Né? Não é porque a gente está falando que fala, vou fazer, não, tem que experimentar, mas experimentar com o coração. Né? Experimentar com a alma mesmo, com o sentir, porque é o sentir que move, é o sentir que flui, né? E quando a gente fala dessa abordagem sistêmica na educação, a gente também fala das 3 leis sistêmicas, né? Que é a lei do pertencimento, onde todos fazem parte, então não dá para excluir ninguém. E Então, aqui, levando isso para o campo. eu Pode vou te falar? interromper, só assim, a gente está falando da pedagogia sistêmica, então a gente tem que falar, todos pertencem na família e na escola, né? Essa junção que tem que ser feita. Exatamente. Exatamente, então era isso. Eu ia entrar exatamente nesse contexto, né? Porque assim, todos fazem parte no sistema. Então, quando a criança vai para a escola, ela não deixa o sistema dela do lado de fora, pendurado na mochila, dentro da mochila ou na lancheira, né? Ela Uhum. entra para a sala com todo esse sistema. Então, ela entra com o pai, entra com a mãe, entra com seus antepassados, com seus avós, com seus irmãos. Então, ela entra com toda essa ancestralidade atrás dela, né? Então, quando nós falamos todos fazem parte, nós estamos incluindo também o sistema do aluno, né? Isso na visão do aluno. Depois a gente vai falar um pouquinho da visão do professor, tá? E aí, nesse contexto todo, nós temos também a hierarquia, né? O que é a hierarquia? Quem veio primeiro tem precedência. Levando para a área da educação, quem veio primeiro? O professor, o pai ou o aluno, né?
Então, vamos olhar para quem veio primeiro no sistema do aluno. Quem trouxe o aluno para a escola na realidade? Se você tem um aluno, é porque esses pais deram a vida a essa criança para que você tivesse o aluno, né? Então, os pais vieram antes. Então, dentro dessa ordem, é a família do aluno, depois o professor, né? Independente E da por último, idade, né? E isso é importante também dizer. Nesse caso, independente da idade, porque o professor pode ter mais idade do que os pais do aluno, mas dentro dessa visão da pedagogia, precisa deixar isso claro, não é? sim, porque nós estamos falando do sistema da criança. Então, quem veio primeiro no sistema da criança? Os pais, né? O professor veio depois, né? Então, a gente olha exatamente para isso. E não incluir os pais da criança dentro desse sistema, através de julgamento, de crítica, ou não reconhecer os pais como os pais certos para aquela criança, acaba gerando um pouco de conflito na sala de aula e até entre a relação aluno e professor. Por quê? Porque você está trabalhando com a exclusão. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho um aluno, uma criança que apresenta um problema uma situação de comportamento de hiperatividade, por exemplo, ele está agitado, ele não para, né? Então, a pergunta a se fazer é: para onde essa criança olha, né? Então, antes de colocar o aluno para fora da sala, se pergunte: para onde essa criança olha? Tenta olhar aqui atrás dos ombros da criança, ela tem uma história. Né? A gente não sabe. Muitas vezes essa criança está fora do lugar da família. Muitas vezes ela está angustiada. Por quê? Porque a mãe está passando por uma situação e ela quer proteger a mãe. Ou o pai foi embora e ela acaba assumindo o lugar do pai. Então, quando nós olhamos mesmo atrás desse comportamento, né, sem o olhar de julgamento, sem o olhar de pena, o que nós fazemos? Nós verdadeiramente olhamos para essa criança, nós enxergamos essa criança, né? E quando nós enxergamos essa criança, é como se realmente, através dela, nós enxergássemos todo o sistema dela. E com isso você vai dando um lugar para esses pais, para esses avós, para esses antepassados. Porque quando a criança está muito agitada, né, o que você pode falar para ela, né? Você soma os pais dela, você pode falar um simples eu vejo você, né? Quando você fala, às vezes você não precisa nem verbalizar, você só olha nos olhos dessa criança e só mentaliza eu vejo você, mas com muito amor, né? Mas para isso o professor também tem que estar no lugar dele, né? Que aí isso é uma outra história que a gente vai conversar também. Porque o que acontece? A criança ela é muito leal ao sistema dela, né? A gente sabe disso. Então, por mais que a gente não compreenda, né, o que nos cabe fazer nesse momento? Apenas reconhecer, né, que essa criança está em lealdade com o sistema dela, que está em conflito, e cabe a nós, como professores, apenas incluir o pai e a mãe no nosso lugar de professor. E sem julgar, né? E sem julgar o pai e a mãe, porque dentro dessa visão sistêmica, a base, né, do que a gente acredita é que cada um tem o pai e a mãe certos, independente da história. Então é muito importante não ter esse olhar de julgamento. Exatamente. Como eu falei, se você julga, você está enfraquecendo a criança, né? Você está tirando a força dessa criança, né? E quando você critica os pais dessa criança, de certa forma, você está dizendo assim, eles não são capazes. E está criticando a criança, né? Porque a criança é 50% pai e 50% mãe. Então, quando você julga a criança, você julga os pais, você está julgando a criança. E uma situação interessante também, que muitas vezes a gente percebe, a criança é muito violenta, né? Então, a própria criança, ela está reverberando também o comportamento da família, né? Um conflito na família, que muitas vezes pode ser de um
de um antepassado que ela conheça, como pode ser uma pessoa que ela não conhece, né? Como a gente pode ver nos casos de abortos não reconhecidos, né? Na linha dos irmãos, se você tem lá um aborto, essa criança ela pode estar fora do lugar. E aí o que acontece? Gera um conflito, gera um comportamento, pode ser um agressivo, pode ser uma hiperatividade, pode ser um déficit de atenção, né? Muitas vezes, nesse caso, quando você simplesmente olha para ela e percebe que realmente você está lá a serviço dos pais como professor, sem criticar, né? Fazendo mesmo o seu melhor dentro daquilo que você pode fazer como professor, né? Com aquele olhar amoroso mesmo, de somar pai e mãe, você já vai acalmando, você vai dando lugar para a criança e para os pais. E a criança sente quando você critica os pais. Ela percebe. Então, assim, você não precisa nem verbalizar. Muitas vezes você nem verbaliza, mas a criança sabe quando você critica os pais, quando você julga e quando você diz um sim para os pais dela. Por quê? Porque ela acalma, né? E é muito interessante esse acalmar, porque realmente aí o que acontece? Tem uma troca, aí a relação flui. Então, quando não há julgamento, quando há acolhimento, a relação flui. Quando há o julgamento, a relação trava, né? Tem um bloqueio. Então, bloqueia, não flui, né? E como que a gente pode, né, falar assim, vamos tomar pai e mãe, mas como que eu vou tomar pai e mãe? Ou como eu vou dizer sim para os pais dos meus alunos, né? Simplesmente aceitando-os do jeito que eles são, né? Como você falou, né, Sandra? Eles são os pais certos para essa criança, né? Se eles não tivessem se encontrado, formado um casal, gerado a criança, essa criança não estaria aqui, né? Então a gente volta no princípio de que os pais nos deram a vida e isso é suficiente, né? Então, quando o professor tem essa consciência e se mantém no seu lugar, né, de professor, ele está fazendo o quê? Ele está colaborando para que essa aprendizagem do aluno flua de uma forma mais harmoniosa, né? Inclusive os relacionamentos em sala de aula, porque com isso apazigua não só um aluno, mas apazigua a sala toda. Quem é professor pode perceber, né? Que quando você tira uma criança que está gerando um conflito na sala de aula, a outra, ela manifesta. Então, assim, você tirou a criança, mas você não tirou o conflito. Uhum. Né? Na realidade, você está excluindo, então, né? E daí vem outro para mostrar a exclusão. Então, assim, não adianta excluir. Né? Vamos olhar para isso com amor, olha além. Porque o que a proposta da pedagogia sistêmica é exatamente? É olhar além do comportamento da criança. Né? Então, é sempre a perguntinha: para onde essa criança olha? Aonde está a atenção da criança quando ela não consegue prestar atenção na lição, ou no conteúdo, na aula em si? Aonde está essa atenção? E a gente aqui, você está falando da criança, né? Mas nós podemos levar a questão da pedagogia sistêmica para o adolescente também, para o pré-adolescente, independente da idade, né? Sim. De zero o aluno, o aluno de uma maneira geral, porque se a gente colocar isso até na faculdade, vai servir. Sim, é o aluno de forma geral, né? E assim, e só nesse simples movimento de somar pai e mãe, trazer aqui para o centro do coração, você já tem resultados excelentes como professor, né? E o seu aluno, ele vai começar a se manifestar de uma forma diferente também, porque ele percebe, né? Ele sente, né? Relação é afetividade, a gente sabe disso, né? Uma relação não funciona sem afetividade. Aí você fala assim, mas os professores também, né? Tem os seus problemas, tem suas questões emocionais. Como é que fica o professor nessa história toda também, né? Que a gente sabe que tem dia que a gente entra na sala de aula com um monte de questões pessoais, né?
Então, assim, a gente também tem que ter um olhar para o professor, né? Então, dentro desse olhar para o professor, a gente começa trabalhando o quê? Em primeira mão, os pais desse professor, né? Então, vocês percebem que a lei do pertencimento, ela está em todo o contexto o tempo inteiro. É a primeira lei, né? Então, todos fazem parte, nada pode ser excluído, nem o sistema do aluno, mas também nem o sistema do professor, né? Respeitando toda essa hierarquia. E quando nós olhamos isso com muito amor, né, para todo esse contexto, quando a gente olha com esse mesmo olhar pro professor, a gente também faz o mesmo trabalho, só que conosco mesmo. Então, como é que eu posso melhorar, melhorar o meu desempenho na sala de aula, por exemplo, em relação ao comportamento dos meus alunos, né? Desenvolvendo uma postura. Agora a gente fala da postura, tá? Que é a postura sistêmica. O que é a postura sistêmica? Eu ficar no meu lugar. O que significa eu ficar no meu lugar? Né? Eu saber que eu sou apenas o professor. Como é que eu sei que eu sou? Eu sei que eu sou só o professor, mas como eu posso me manter como professor, como apenas o professor? Aí a gente dá uma respirada, né? Dá um passinho para trás, né? E fala assim: eu não vou tomar o lugar da mãe ou do pai do meu aluno, né? Porque muitas vezes, quando nós entramos no julgamento, nós queremos o quê? Tomar o lugar da mãe ou do pai desse aluno. É inconsciente muitas vezes, tá? É inconsciente. Só que quando você sai do seu lugar de professor e toma o lugar da mãe desse aluno, o que acontece? Uma bagunça. A escola fica sem professor. É uma bagunça. A escola fica sem professor, né? Então, o que a gente faz, né? Primeira coisa, enquanto professor, aceitar os pais dos alunos, tomar esses pais como certos para ele, somar os pais dos alunos junto do seu coração, trazer bem Você vai para o explicar de centro do seu novo? coração. Você explica de O novo que? como é Eu que é, tomar os pais? como é que eles fazem essa soma? Só para lembrar as Eu pessoas vou como é que isso. explicar. Ah, tá. Eu vou explicar. Eu vou explicar no final, eu vou deixar 2 exercícios. Ah, que ótimo. Tá? Um para somar o pai do aluno e o para somar os pais do professor. Tá bom? Perfeito. Então, assim, o primeiro é você ficar no seu lugar como professor, não querendo ocupar o lugar dos pais dos alunos, não julgando, não excluindo, assumindo toda essa parte do sistema do aluno, deixando trazer esse sistema para a sala de aula. Porque não tem como não deixar, porque o sistema vem, né? Então você acolhe isso, aceita, reconhece, aceita e concorda. E como que eu posso também me fortalecer nesse contexto todo? Tomando os meus pais, né? Sabendo que eu também vim de um relacionamento de casal e que dentro desse relacionamento de casal eu nasci e dentro desse meu nascimento eu sou a soma do meu pai, da minha mãe, junto com todo o meu sistema, né? Então, assim como o meu aluno, eu também trago as minhas histórias, o meu destino, trago as minhas vitórias, as conquistas, as derrotas, as dores, os amores, enfim, eu trago toda a minha história, né? E essa minha história, ela não tá só assim no meu DNA, na cor do meu cabelo, não. Ela tá aqui, dentro de mim, nas minhas memórias, né? Então não tem como eu excluir isso de mim, então não tem como eu excluir isso dos meus alunos, né? Então, quando eu junto isso dentro de mim, o que acontece? Eu também me fortaleço, né? Então, quando eu entro na minha sala de aula, imaginando que eu tenho meu pai do lado direito, a minha mãe do lado esquerdo, bem atrás de mim, eu já entro mais forte, né? E isso, assim, eu posso dizer por experiência mesmo que isso funciona, é fantástico. Sabe, você entra na sala empoderada mesmo desse contexto, a criança calma e você não precisa levantar a voz, você não precisa nada.
É assim, é um ato de amor constante, sabe? É aí que entra o equilíbrio, né? É a troca, é uma troca de amor o tempo todo. Eu acolho o seu sistema e tá tudo bem. Então, ser professor dentro da visão sistêmica é saber que todos fazem parte, não dá para excluir, nem o seu sistema, nem o sistema da criança. Os pais dos alunos vieram primeiro e o equilíbrio, né? E uma das coisas que ajuda muito, que é o dar e tomar também. Esse que a gente pode ir um pouco além no equilíbrio, saindo um pouco da relação professor e aluno, a gente pode levar professor para professor, tá? Que significa a troca entre professores. Isso enriquece muito. Então, quando há troca entre professores e não competição, o trabalho enriquece muito, porque qual é o objetivo da escola? Qual é o objetivo do professor? Não é o aluno? Né? Então, quanto mais trocas equilibradas, mais nós chegamos no objetivo. Oi? Mais o aluno aproveita, né? Mais o aluno aproveita. Porque o que é a sistêmica? É soma, né? É sempre aquele olhar para o mais. Então, eu sempre vou para o mais. E é isso que traz. Então, o professor, ele está a serviço dos pais. Né? Então, como ele pode acalmar a sua sala de aula, né? Olhando para a criança e falando assim, eu estou aqui ensinando você por amor a seus pais. Ou eu estou a serviço dos seus pais. E como eu estou a serviço dos seus pais, ensinando você. Né? Então, quando o professor tem essa consciência de que ele está a serviço dos pais, ensinando o aluno, você automaticamente já coloca os pais no lugar, né? E isso, com isso, o que acontece? Tudo flui, né? Acalma o sistema, né? E assim, e flui com muita leveza, flui com muita leveza. Então, todo aquele peso, aquela obrigação, aquela tensão, né, que muitas vezes tem na sala de aula por causa de comportamento, ela se esvai. Aí você fala, Liliane, isso é mágica. Não, não é mágica, né? É amor, é doação, é troca, é respeito, é equilíbrio, é saber ordem. quem veio antes, é a ordem. Né? Porque o que é a disciplina, né? A disciplina é ordem. Né? E nós não podemos, a gente não precisa entrar na disciplina que pune. A gente pode exatamente colocar o que? A disciplina que organiza, a disciplina que ordena. E quando nós trabalhamos em sala de aula com essa disciplina que ordena, nós estamos fazendo o quê? Respeitando todos, sem exceção, sem exclusão. Então, muito rápido o resultado, né, Lili? Assim, muito rápido. Porque a criança ela está muito aberta, está muito suscetível. E daí, conforme você vai fazendo esse trabalho, a mudança de comportamento ela é quase que imediata, não é? Sim. Dentro da sala de aula. Sim, sim. Ela é rápida e muito gratificante. Porque você vê assim o resultado de uma forma tão bonita, né? E todos querem participar. Então aqui não tem aquele aluno que eu não quero fazer. Não existe. Então você joga uma ideia para o grupo, para a sala, todos querem participar. Não existe eu não vou fazer, sabe? Porque tem uma harmonia, tem uma fluidez, tem um respeito. Porque né? todos pertencem. Porque todos pertencem, inclusive o professor, né? Então, onde é o lugar do professor? Ele é na frente? Ele é atrás? Não, ele é do lado do aluno. Né? Ele é do lado. Por quê? Porque ele está nesta linha aqui, nessa linha de lateralidade mesmo. Tá? Então, ele não está na frente, ele não está atrás. Ele está do lado do aluno. E quando o professor sabe qual é o seu lugar, não tem competição. Né? Não tem competição com o pai, não tem competição com o aluno, não tem competição com ninguém da escola. Né? Ele está lá para fazer o quê? Apenas o seu trabalho. E aí tudo mais flui. Né? Então, a primeira, vamos dizer assim,
que a gente pode trazer como, não é uma primeira regrinha, mas um conselho, né? Vamos dizer assim, uma ideia, a primeira ideia que a gente traz é exatamente essa. Então, não ocupe o lugar dos pais dos alunos. Deixe o lugar dos pais dos alunos com os pais, né? Eles dão conta, do jeitinho deles, mas eles dão conta. Mesmo que E esses quando você... pais, assim, mesmo que esses pais não estejam ali fisicamente presentes, porque a gente também tem muitos casos dentro das escolas, né, onde o aluno mora com o avô, com o tio, com algum outro familiar que assumiu essa tutela, essa responsabilidade como responsável, e que não são os pais, mas os pais biológicos, estando ou não vivos, presentes ou ausentes, eles têm o lugar deles, é preciso respeitar. Sim. Isso é interessante você falar, porque é exatamente isso, né? Acontece muito isso, realmente. Mas aí a gente traz o quê? Exatamente aquela questão, que para a criança nascer, precisa um casal se unir para que ele estivesse aqui. Uhum. Eu trabalhava com um projeto numa escola e assim, muitas vezes eu escutava assim, professora, quando a gente falava de pai, né? Vamos trazer a presença, vamos desenhar, vamos falar sobre os pais. E as crianças, eu tinha muita criança que falava, mas professora, eu não tenho pai. E eu falava, sim, você tem um pai. Porque para você estar aqui hoje, você precisa de um pai, de uma mãe, de um homem e de uma mulher. E eu vejo seus pais através de você, né? E aí a criança já toma uma outra postura, ela se sente valorizada, ela se sente reconhecida. É que o nosso tempo não é muito extenso, né? Mas assim, tem vários casos que a criança, depois que começa com essa visão de eu não tenho pai, né? Depois que ela percebe que ela sim, que ela tem um pai, ela melhora muito, muito no aprendizado dela. Porque ela se reconhece, né? E nós a reconhecemos, né? Então, assim, sim, você tem pai, você tem mãe, senão você não estaria aqui. Mas sempre com muito amor, né? Uhum. E você sabe, posso te interromper um pouquinho? Porque tem um exemplo que eu gosto muito de usar quando eu falo de constelação, né? Sobre essa questão do pai e da mãe. Que, assim, a gente pode tomar, o pai é o café e a mãe é o leite. Quando você mistura os dois, você tem café com leite. Depois que mistura, não dá para desmisturar. Nós somos o café com leite, não é verdade? E daí não dá para separar Sim. o café do leite, não tem como. E uma vez que nós somos essa mistura, quando a gente não reconhece uma dessas partes, fica faltando, que é isso que a gente está falando da criança. Quando ela fala, não tenho pai, ela está sentindo um vazio dentro dela. E quando você reconhece que ela tem um pai, você está reconhecendo essa metade dela que estava vazia. E daí ela se sente preenchida inteira. Por isso que ela vai ter uma alteração de comportamento e muitas vezes de comportamento em todos os aspectos, né? Ela melhora. No sentido assim, não é que ela melhora, mas ela se torna plena. Ela se torna plena, ela está disponível para a vida, né? Ela quer viver, ela escolhe viver, né? Então é o preenchimento, né? Eu acho que é esse preenchimento que se refere a essa soma, né? Soma pai e soma mãe dentro da criança, dentro de nós também, né? Dentro do aluno como um todo, enfim, dentro do universo escolar. Então, assim, mas o que acontece, que a gente percebe também muitas vezes, é que muitos professores inconscientemente saem do lugar deles, né? Isso acontece. Né? Então, quando eu percebo que eu estou fora do meu lugar, o que eu faço? Dou um passinho para trás. Sou apenas o professor, aqui é o meu lugar. E tenha certeza que você no seu lugar, você pode ajudar muito o seu aluno. Muito, muito, muito. Né? E você tem casos de muito sucesso só fazendo um simples comentário para a criança de dizer assim, não, você tem pai, eu vejo seus pais através de você. Ou eu vejo você, ou seus pais têm um bom lugar no meu coração, né? Então são frases que você vai falando para a criança, né? E ela vai acolhendo dentro dela. E conforme ela vai acolhendo dentro dela, ela vai se tornando o quê? Cada vez mais plena, mais cheia, mais disponível para o aprendizado e para você enquanto professor, né? É um ato de conciliação. Né? A sistêmica, ela traz essa proposta, né? Conciliar. Então, assim,
uma outra situação que ocorre também muitas vezes, dentro desse contexto todo, são crianças que muitas vezes, vamos dizer assim, se tornam o bullying, né? A violência como um todo, mas eu vou falar do bullying também, né? Que ocorre muito. O bullying, o que é na realidade, né? É uma violência. E muitas vezes isso também vem do sistema da criança, tá? Então o bullying, ele merece um olhar. Não adianta a gente excluir o bullying, não adianta a gente excluir a violência, não adianta a gente colocar para fora, sabe? Expulsar a criança, né? O que resolveria aí dentro da sistêmica? Mais uma vez, olhar para onde a criança está olhando. O que acontece, o que traz essa criança que através do seu comportamento faz com que reverbere um conflito de casa, né? Então, assim, muitas vezes, dependendo da situação, entra uma constelação aí, tá? Mas muitas das vezes você pode resolver simplesmente com esse olhar de acolhimento, de olhar além, de prestar atenção para onde olha essa criança. E como é que eu posso perceber para onde essa criança olha, né? Prestando atenção exatamente naquilo que ela traz em forma do comportamento, como forma que repercute no comportamento dela, né? Então, não dá pra gente generalizar, tá? O bullying é isso, é aquilo, mas geralmente ele tá ligado a algum caso de violência, tá? Porque ele é uma agressão aí, né? Uma agressão verbal. Então ele fica reverberando através do verbo, né? E às vezes de algumas atitudes, mas ele traz o quê? Lá atrás tem alguma coisa que precisa ser vista, tá? Dentro do sistema da criança. Então, assim, são muitos casos, são muitas histórias, né? Mas para a gente simplificar tudo aqui de uma forma mais... para a gente tomar um caminho norte, né? Um princípio. Então, a gente faz o quê? Como que a gente pode resumir tudo isso hoje? O professor, enquanto professor, permanecer no lugar dele, não tomar o lugar dos pais, acolher todo o sistema da criança, perceber que o sistema da criança veio antes, né? Ou do aluno, vamos falar aqui do aluno, veio antes, e ele, enquanto professor, tomar os pais dele, levar o sistema dele, saber que ele também leva o sistema dele para a escola. Então, por isso é bacana ele estar em paz com o sistema dele, ter o reconhecimento de que realmente a força dele vem do seu sistema, né? Saber que todos fazem parte, não dá para excluir, né? E em cima disso, trabalhar em si mesmo uma postura sistêmica, que é o quê? Permanecer com o que é seu, permanecer no seu lugar e saber exatamente o que é teu e o que não é teu. Então, o que me cabe enquanto professor, né? Então, é o que me cabe enquanto professor, eu faço pelo meu aluno. Então, assim, é um trabalho de formiguinha? Não, é um trabalho de muito amor, né? E é um trabalho de muito reconhecimento. Eu sou muito suspeita para falar, né? Porque eu sou meio que apaixonada por essa pedagogia, por essa forma de trabalho. Eu já tive muitos resultados, eu gosto muito. E então eu aplico isso não só na pedagogia, mas na vida. A gente acaba trazendo essa postura para a vida, né? E quando a gente traz para a vida, a gente usa em qualquer área, né? A gente está falando hoje da pedagogia, mas a gente utiliza a postura sistêmica em todas as áreas da vida, né? Sandra, eu acho que você também deve saber que a gente utiliza isso em tudo, né? Então, assim, é uma coisa que só enriquece. Eu vou aproveitar seu gancho, porque acho que essa abordagem, né, que o Bert Hellinger trouxe com relação à constelação familiar, a visão sistêmica, as posturas sistêmicas,
elas hoje estão em várias áreas, dentro das terapias como constelação familiar, na área da educação como pedagogia sistêmica, no direito como direito sistêmico, na área da saúde como saúde sistêmica, e você pode levar isso para a sua vida, porque é uma ferramenta de autoconhecimento, e a partir do momento que você se abre para essa nova visão, né, para essa nova possibilidade de enxergar os fatos com um outro olhar, você pode se transformar e transformar tudo ao seu redor. Então, acho que esse é o grande benefício que a constelação traz. O quanto a nossa vida muda em todos os aspectos. E a gente tem essa experiência pessoal, né, Lili? Sim. E como é que a gente adquire essa postura, né? Treinando. Cada dia, um pouquinho, sabe? Um passo de cada vez. A gente vai escorregar, mas é o treino, treino, treino. E sempre lembrar dessas 3 leis, né? Pertencimento, que todos fazem parte, não tem como excluir, né? A hierarquia, quem veio antes tem precedência, e o equilíbrio, que é o dar e tomar, né? E se nós temos isso na vida, né? Não só como professor, não só como aluno, mas assim, na vida, como ser humano mesmo, que eu acho que a gente pode englobar isso a nível de ser humano, como pessoa, a gente vai ser sistêmico em qualquer lugar, né? Nossa postura em qualquer lugar que nós formos. E isso se torna um hábito. Então é um treino, é um treino, é um treino, é um treino. Então como é que eu posso começar esse treino dizendo um sim, né? No caso aqui da pedagogia, dizendo um sim para o sistema do meu aluno, dizendo um sim para o meu sistema e somando isso em mim, de uma forma onde eu possa me sentir cada vez mais plena, enquanto professora ou enquanto aluno e de uma maneira geral, enquanto ser humano, né? Bacana isso, né? Então, a gente tem exercício, é isso? Para o professor e para o aluno? Tem. Eu trouxe 2 exercícios simples, tá? Mas eu acho que são esses exercícios simples, que são bem básicos, mas é aquilo que dá pra gente fazer todos os dias. E que faz uma enorme diferença, né? Não é porque é simples que ele não vai fazer diferença, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Por quê? Porque é o básico, é a base. O que é a base? Tomar pai e mãe, né? Aceitar nossos pais do jeitinho que eles são. Então eu queria fazer essa proposta, a princípio para os professores, tá? Depois eu vou passar um outro exercício para os professores dizer um sim para os pais dos seus alunos, tá? Acho que dá tempo, né, Sandra? Dá tempo. Então vamos lá. Vou pedir para sentarem-se confortavelmente, respirar profundamente. E aos professores, apenas perceberem dentro do coração de vocês que na escola vocês são apenas os professores. E esse apenas não é no sentido de pequenez, é num sentido de grandiosidade, de tão importante que é esse trabalho. E com muito respeito aos professores, eu peço licença para passar esse exercício para vocês. Então, sentados confortavelmente, os olhos fechados, prestando atenção na respiração. Você vai imaginando do seu lado direito a presença do seu pai, independente que você o tenha conhecido ou não. E do lado esquerdo, a sua mãe, independente que você a tenha conhecido ou não. E você vai imaginando que eles colocam a mão sobre o ombro de você. E conforme vocês vão respirando, vocês vão sentindo o calor dessas mãos sobre o ombro de vocês. Respira.
Vai sentindo esse calor, vai sentindo os dedos das mãos dos pais de vocês sobre o ombro. E quando esse calor ficar bem confortável, vocês vão trazendo isso para o centro do coração de vocês. E vai sentindo esse calor inundar todo o corpo, trazendo uma calma, trazendo uma força, trazendo uma alegria, trazendo esperança. E vocês se perguntam, para que me tornei professor? Deixa a resposta chegar, talvez ela chegue devagarinho, talvez ela demore um pouco mais, talvez ela chegue em forma de percepção, de sensação, ou talvez ela venha através de uma palavra. Vocês simplesmente acolhem e digam sim. E com isso em posse de vocês, vocês respiram profundamente e vai imaginando atrás dos pais de vocês, seus avós, seus bisavós, tataravós e todo o sistema. Vocês olham para essa grande teia que se formou atrás de vocês, olha para os olhos do pai, olha para os olhos da mãe, faz uma reverência, inclinando a sua cabeça em direção ao queixo. E vocês pedem apenas que eles abençoem a sua escolha. E diante disso, vocês apenas dizem obrigado. E diante disso, vocês viram para frente. Olha bem diante de vocês e vocês percebem que tem um caminho. E nesse caminho vocês vão andando alegremente, firmes, fortes, decididos, mais leves, bem leve. E vocês encontram a porta da escola onde vocês trabalham. Vocês entram na sala de aula e vocês olham nos olhos de todos os alunos que lá estão, independente da idade. Vocês vão olhando nos olhos de cada aluno. E agora, de posse da força do pai e da mãe de vocês, vocês conseguem olhar para os olhos desses alunos com muito amor, com muita gratidão. E vocês apenas dizem, eu vejo todos vocês. Eu vejo todos vocês. E quando eu olho além de vocês, eu posso ver a força do seu pai e a força da sua mãe. E eu somo isso dentro do meu coração e eu trago isso para mim. E eu respeito o seu pai e a sua mãe, porque eles vieram antes de mim. E eu estou a serviço deles, ensinando vocês. E está tudo bem. Estamos todos juntos, porque todos nós fazemos parte. Olha mais uma vez nos olhos dos alunos, de todos eles. Deixe vir as imagens desses alunos. Deixe vir todas as imagens, inclusive se vier algum aluno que já não está mais com você,
Vá dizendo sim, vai acolhendo. Vai acolhendo. E diga a eles: eu sou apenas a professora de vocês. Devagarinho, vá respirando, percebendo seu corpo, percebendo a sua essência de vida, percebendo quem é você e percebendo que você é uma metade do seu pai, uma metade da sua mãe, assim como seus alunos. E você diz um sim para isso, com muita gratidão, com muito amor, com muita leveza, reconhecendo-se como parte desse sistema onde você faz a diferença na profissão que escolheu. Diga um sim, apenas isso. Respira, vá percebendo o seu corpo, vá abrindo os olhos. Muito bom. E é isso. Quero agradecer Então de é novo. isso, Sandra. Sempre bom conversar com você sobre constelação, sobre esses assuntos incríveis, né, da visão sistêmica. E vamos lembrar o pessoal, né, que você faz consultoria para as escolas, né, sobre essa abordagem, e principalmente agora, né, gente, depois nessa final de pandemia e nessa necessidade que a gente tem de olhar a escola de uma forma diferente com tudo que está acontecendo, né, Lili? Uma nova abordagem, uma nova visão, uma reestruturação dos alunos, dos professores, das escolas e de tudo que faz parte, né, desse ato de aprender. Então, se precisarem, Liliane está aí à disposição para um novo ajuste, um novo olhar, aproveitando essa reestruturação. O olhar da conciliação, né? Aquele que acolhe e agradece. Né? E eu que queria te agradecer mais uma vez o convite, muito obrigada. E estou à disposição se precisar de mais alguma coisa, mas para mim sempre é um prazer estar aqui. Estaremos em breve de novo, né? Com novos temas, com novas coisas. E os telefones estão aqui, né? Vão ficar aqui, aqui em cima, na realidade, provavelmente, ou aqui embaixo, para vocês entrarem em contato. É isso, gente. Lili, brigadíssima, gratidão mais uma vez. Obrigada a vocês também pela audiência. Eu te agradeço. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Tchau, Sandra. Obrigada. Tchau.